Nesta aula vamos apresentar a técnica de primitivas por substituição. Basicamente nós temos uma função f definida num conjunto I, contida em R, e temos uma função φ de t injetiva e logo invertível. Vamos tomar o x como sendo igual a φ de t. E o que vamos fazer é, para primitivar a função f de x, vamos começar por substituir na expressão o x por φ de t. A regra da derivação da função composta diz-nos que temos ainda que multiplicar pela derivada da tal função φ e vamos obter uma primitiva que, em vez de estar na variável x, está na variável t, e depois regressamos à variável x fazendo a inversa da função φ, utilizando a inversa da função φ. Portanto, sabemos que pelo facto dela ser invertível, esta inversa existe. Bom, vamos à prática e depois voltaremos aqui se for necessário. A nossa ideia geral é mudar a variável para outra que nos fique, para uma função que faça com que a primitiva fique mais simples, fazer os cálculos com essa primitiva mais simples e depois então voltamos à variável inicial. Bom, há uma série de recomendações relativamente à escolha da função φ e as tabelas mais habituais falam-nos de uma função r de qualquer coisa e esta função r indica que se trata de uma função racional, ou seja, envolve apenas somas, diferenças, produtos, quocientes do que se encontra dentro de parênteses. Deste modo, quando nós falamos, por exemplo, de um R, de A, de B e de C, função racional destes elementos pode envolver eventualmente potências ou produtos dos elementos que aqui temos dentro de parênteses ou eventualmente também divisões. Certo? Por isso, que recomendações é que nos fazem relativamente às substituições a efetuar? Há uma série de regras. Quando a expressão a primitivar envolve funções exponenciais, nós devemos utilizar a regra que aqui está. Aqui fala função racional de AC1 de x, AC2 de x, ACN de x e depois diz-nos que a substituição a efetuar fica a elevado a mx igual a t, onde o x é equivalente a ter x igual ao logaritmo na base t de m. Portanto, a passagem daqui para aqui é feita com base na definição de logaritmo. Portanto, aplica-se logaritmo na base a ambos os membros. E diz aqui que o m é o máximo divisor comum entre C1, C2 e Cn. Bom, vamos ver um exemplo. Antes mesmo de passarmos para a aplicação da regra de primitivação por substituição, vamos ver primeiro a escolha da função φ a utilizar nesta regra. Portanto, faz todo sentido começar pela escolha da função φ. Imaginemos que temos uma função da forma e elevado a 2x mais e elevado a 4x a dividir por 5 e elevado a 3x mais 4. E que pretendemos utilizar a regra da primitivação por substituição para a resolver. Nós não vamos aplicar a regra neste primeiro exemplo, vamos apenas olhar para esta expressão e perceber que a expressão a primitivar pode ser vista como uma função racional das componentes e elevado a 2x, e elevado a 4x e e elevado a 3x. Efetivamente, é isto que nós aqui temos. Portanto, envolve expressões exponenciais, sendo elas estas que eu aqui apresento. E agora está a dizer que nós devemos escolher para substituição a elevado a mx, onde o m é o máximo divisor comum entre C1, C2 e Cn. C1, C2 e Cn são os coeficientes que, os coeficientes de x
na expressão que aparece no expoente da função exponencial. Ora, nós temos aqui 2x, 4x, 3x, pelo que os coeficientes vão ser o 2, o 4 e o 3. Deste modo, o m vai ser o máximo divisor comum entre os números 2, 4 e 3. 2, 4 e 3. Coeficiente x deste polinómio, coeficiente x deste polinómio, coeficiente x deste polinómio do primeiro grau. E qual é que é o máximo divisor comum entre estes três números? Ou seja, qual é o maior número que os divide aos 3 ao mesmo tempo? Bom, entre o 2 e o 4, claramente que é o 2. É o maior número que os divide. Mas se aqui metemos o 3, concluímos que o maior número que os divide vai ser simplesmente o 1. O maior número que divide ao mesmo tempo o 2, o 4 e o 3 vai ser o 1. Vamos aqui então tomar para m o valor 1 e a substituição a fazer, aqui diz que é a elevado a mx igual a t. Neste caso a vai ser e, portanto é a base da função exponencial envolvida. Vamos ter, portanto, que e levantado a m a 1, portanto, e levantado a 1x vai ser igual a t. E levantado a 1x é a mesma coisa que e levantado a e, de onde sai de imediato que o x vai ser ln de t. E podemos concluir que a função φ a utilizar, com base nesta tabela, a recomendação que se faz é de tomar para a função φ o ln de t. Portanto, esta foi a primeira etapa, a escolha da função φ a utilizar. Vamos ver um segundo exemplo, quando aqui nos aparece um logaritmo na base a de x, recomenda-se que se faça a colocação no lugar do t, no lugar do logaritmo na base a de x, que se coloque um t, ou seja, no lugar de x põe-se a levantado a t. Temos aqui a definição de logaritmo aplicada a este resultado, mas estou mais interessado aqui na recomendação 3, que nos diz quando desaparece uma função racional que envolve x e raiz quadrada dá quadrado menos b quadrado vezes x quadrado, que devemos utilizar uma destas duas substituições. X igual a sobre b seno de t ou x igual a sobre b cosseno de t. Portanto, note-se que não somos obrigados a seguir estas recomendações. Podemos utilizar uma substituição qualquer à nossa escolha, mas a minha experiência diz-me que, quando não há um grande domínio deste assunto, normalmente a substituição escolhida está errada e, portanto, não funciona para os objetivos de calcular a primitiva. Vamos ver este exemplo 3. Temos aqui, então, algo deste tipo. X vezes raiz quadrada de 4 menos 9x ao quadrado pode estar, por exemplo, a dividir por outra coisa qualquer, a dividir por x ao quadrado mais 1. Mas o que é facto é que esta recomendação diz-nos que, portanto, trata-se naturalmente de uma expressão que é uma função racional que envolve as componentes x e raiz de 4 menos 9x ao quadrado. E para aplicar esta regra, há que seguir a recomendação de escolha do a e do b, para começar, para depois multiplicar por seno de t o quociente entre a e b. Ora, diz que o a quadrado é este elemento aqui. Portanto, nós temos que o a ao quadrado é 4, de onde sai que o a é 2, ou que pode ser 2, se assim quisermos pensar. Por outro lado, o b ao quadrado é o coeficiente x ao quadrado, pelo que neste caso é 9. Aqui tem o menos destacado, portanto vamos tomar o 9. E fica b igual a raiz de 9, que é 3. E de onde tiramos de imediato que a substituição recomendada, se é a sobre b seno de t, por exemplo, pode ficar 2 terços de seno de t. Poderíamos também tomar como sendo 2 terços do cosseno de t. Qualquer uma destas está dentro das recomendações, mas esta é a nossa conclusão, de onde se conclui que a derivada da função φ, o φ' de t,
ou melhor dizendo, o φ de t, não quero a derivada, o φ de t vai ser 2/3 de seno de t. Portanto, foram apenas dois exemplos de aplicação da tabela para a escolha da função φ. Vamos agora prosseguir com a aplicação da regra propriamente dita. Aqui há outras recomendações, uma a uma poderíamos vê-las. No entanto, eu nesta aula vou optar por trabalhar a parte prática e depois então, quando for necessário, surgir uma série de exercícios e aí vão ser confrontados com grande parte das regras que aqui estão. Vamos então a um exemplo. Temos aqui efetivamente uma primitiva de uma função racional de diversas componentes exponenciais, são elas 3 elevado a 2x, de uma forma clara, está aqui, 3 levantado a x, são apenas estes dois, e recordemos que nós queremos a substituição que resulte, em primeiro lugar, de saber o m, que era o máximo divisor comum entre os coeficientes x que temos nestes expoentes, entre 2 e 1. Eu estou a dizer de cor, eu já sei naturalmente de cor esta regra, mas podemos aqui consultar. Está aqui a dizer que quando temos um caso destes, temos o a levantado a mx igual a t, onde o m é o máximo divisor comum entre os coeficientes x que temos neste numerador, pelo que eu aqui vou ter que é igual a 1. O máximo divisor comum entre 2 e 1, o maior número que os divide é igual a 1. E a substituição recomendada fica a levantado a x, a levantado a mx igual a t. Como o a, que é a base da função exponencial envolvida, vai ser o 3, vamos ter a substituição recomendada 3 elevado a 1x igual a t, ou ainda x igual a logaritmo na base 3 de t. Logaritmo na base 3 de t é isto que aqui está recomendado. 3 levantado a x igual a t, equivalente a x igual a logaritmo na base 3 de t. E agora sim, vamos aplicar a fórmula proposta. Fórmula esta que nos diz que quando temos para calcular a primitiva de fx, que nós vamos colocar no lugar do x a função φ, escolhida, e depois temos que multiplicar pela sua derivada, por φ' de t. Portanto, contas feitas, vamos ter que regressar à variável inicial x através da função inversa de φ. Mas para já a primeira etapa vai ser esta. E foi isto que se fez nesta passagem daqui para aqui. Onde nos aparece 3 levantado a x, nós vamos colocar um t. É um facto que a função φ escolhida, já que x é igual a φ de t, por definição, o φ de t é logaritmo na base 3 de t. Mas note-se que isto é equivalente a ter 3 levantado a x igual a t. Pelo que nós aqui poderíamos ter substituído logo de imediato, onde aparece o x, poderíamos ter colocado logaritmo na base 3 de t, mas é muito mais conveniente utilizar este resultado. Ora, se 3 levantado a x é igual a t, naturalmente que 3 levantado a 2x é t ao quadrado, uma vez que 3 elevado a 2x é o mesmo que ter 3 levantado a x ao quadrado, e logo, como 3 levantado a x é t, vai ficar t quadrado. É muito mais fácil fazer a substituição diretamente utilizando este resultado, mas sempre que for conveniente, podemos utilizar o outro. E se utilizássemos o outro, o que é que acontecia? Bom, vamos aqui ver neste segundo caso. No lugar de 3 levantado a x, eu já sei que é t. Nada mais fácil que isto. Mas se eu optasse por colocar no lugar do x o logaritmo na base 3 de t, ficaria 3 elevado a logaritmo na base 3 de t, que, de acordo com uma regra conhecida dos logaritmos, vai ficar igual a t. Portanto, ficava a mesma coisa. A regra que eu me refiro é que a elevado a logaritmo na base a de x é o próprio x. Regra que resulta diretamente da definição de logaritmo. Portanto, sempre que nós temos uma expressão que envolva a exponencial, nós podemos substituí-la por algo envolvendo o t. Neste caso fica t quadrado, menos t, o menos 2 fica na mesma, temos aqui o t, e agora sim precisamos da função φ, precisamos de multiplicar
pela derivada de φ. Ora, a derivada de φ é a derivada de logaritmo na base 3 de t. E note-se que quando temos logaritmo na base a de uma função, a sua derivada fica f' sobre f ln da base do logaritmo envolvido. Ln da base do logaritmo envolvido, neste caso ln de a, e de onde sai de imediato, que se derivamos o logaritmo na base 3 de t, o logaritmo na base 3 de t dá origem à derivada de t, que é 1 sobre t, que é o f aqui está no papel de t, portanto é f' sobre f, e agora temos que multiplicar por ln da base, que neste caso é 3, da base do logaritmo, que é 3. E portanto foi isso que se colocou aqui, e agora temos que resolver esta primitiva depois de a simplificar. Aqui dá para simplificar bastante. Como é que se pode simplificar? Bom, vamos fazer as contas à parte, passá-las para aqui, acrescentar aqui passos para se compreender melhor. Em primeiro lugar, este 1 sobre ln3 pode passar para trás da primitiva. Há uma regra nas primitivas que nos permite passar constantes para trás, sempre que as temos a multiplicar dentro. E este t, rapidamente multiplica aqui para dentro e fica t quadrado. Portanto, vai ficar t quadrado menos t menos 2, tudo sobre t ao quadrado. E agora então, podemos prosseguir. A regra a que me refiro diz-nos que a primitiva de uma constante vezes uma função é a constante vezes a primitiva da função. Portanto, permite-nos passar constantes que estão a multiplicar dentro da primitiva para trás da primitiva. Foi o que se fez aqui com 1 sobre ln3. E agora então, precisamos de simplificar esta expressão. E pode-se fazer facilmente. T quadrado sobre t quadrado dá 1. T sobre t quadrado dá 1 sobre t. E menos 2 sobre t quadrado é menos 2 sobre t quadrado. Ou seja, temos que ter em conta que na expressão que pretendemos primitivar, é possível fazer a simplificação da expressão do modo t quadrado sobre t quadrado menos t sobre t quadrado menos 2 sobre t. T quadrado sobre t quadrado dá naturalmente 1. T sobre t quadrado é o mesmo que ter t levantado a 1 menos 2. Estou a dividir potências como uma base, subtrai o expoente, portanto fica t levantado a menos 1. T levantado a menos 1 é 1 sobre t. E agora, 2 sobre t tem que ficar assim. Esta passagem daqui para aqui pode ser feita imediatamente, não é preciso estar a apresentar estas justificações todas. Eu estou a fazê-lo para tentar que todos percebam. Quem tem mais dificuldade nestas simplificações, às vezes encontram-se alunos que têm dificuldade nestes passos. Portanto, eu estou a fazê-los à parte, mas note-se que isto pode ser escrito diretamente assim. Considera-se que estão os cálculos todos apresentados. Temos aqui cálculo mental. E agora podemos aplicar a regra que a primitiva da soma é a soma das primitivas. E com isto chegar àquilo que aqui temos. Ou seja, a primitiva deste bloco é a primitiva de 1 menos a primitiva de 1 sobre t menos a primitiva de 2 sobre t. É precisamente isto que aqui está escrito em cima. Aqui parece que estou a detectar uma gralha. Certo, já todos viram. Eu aqui dividi o 2 por t em vez de ser por t ao quadrado. Ora, não tem mal, já se corrige. E aproveita-se para referir uma outra regra, que quando temos a levantado a menos n, é 1 sobre a levantado a n. Por isso, é natural que, no lugar de 2 sobre t ao quadrado, nós possamos colocar simplesmente t levantado a menos 2. Ora, cá está t elevado a menos 2. Portanto, se temos a potência no denominador,
aplicamos a regra da direita para a esquerda e fica t elevado a menos 2. Está então, podemos agora prosseguir. E aqui já temos que a primitiva de 1 é igual a t. A primitiva de 1 é igual a t. De uma forma geral, a primitiva de uma constante é a constante vezes x, mais uma constante arbitrária c. E depois, a primitiva de 1 sobre t está aqui, que é ln de módulo t. Que regra estamos a usar? Estamos a usar a regra que nos diz que a primitiva de f' sobre f, regra que pode ser obtida em qualquer tabela de primitivas imediatas, fica simplesmente ln de módulo de f. E com isto chegamos a ln de módulo de t. Neste caso, da primitiva de t elevado a menos 2, nós vamos ter que a primitiva de x levantado a uma constante p diferente de menos 1 é x levantado a p mais 1 sobre p mais 1. E deste modo, t levantado a menos 2 ficará a primitiva de t levantado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1 e naturalmente fica t levantado a menos 1 sobre menos 1, que é menos 1 sobre t. É precisamente isto que aqui foi feito. Menos 1 sobre t vezes menos 2 vai ficar 2 sobre t. E agora então há que regressar à variável x inicial, tal e qual como diz a fórmula. E como nós sabemos que o t é 3 levantado a x, é bastante fácil. Onde aparece t na expressão, colocamos 3 levantado a x. Ora, cá está, uma vez, duas vezes, três vezes e chegamos ao resultado final deste modo. Recapitulando, o primeiro passo é escolher na tabela de primitivas por substituição a substituição que devemos utilizar. Aqui é recomendada. O passo seguinte vai ser aplicar esta regra que aqui temos, a regra de primitivação por substituição, que consiste em colocar onde aparece x a expressão φ de t e depois multiplicar pela sua derivada para obter uma expressão que depois devemos primitivar. Expressão essa que, com naturalidade, é mais simples do que aquela que temos inicialmente, caso se tenha escolhido a função φ adequada. E deste modo segue-se a resolução da primitiva em t, na variável t, e depois no fim de a fazer, voltamos à variável x inicial. Bom, vamos ver um outro exemplo. Neste caso, temos uma expressão que envolve a raiz de 4 menos 4x ao quadrado. Vamos então recordar a substituição recomendada neste caso. Ora, raiz quadrada de um número positivo menos outro número positivo vezes x ao quadrado. É assim que podemos olhar para isto. E, portanto, eventualmente pode envolver também na expressão primitivar um x ao quadrado ou o x relacionado com esta raiz. Portanto, uma função racional destas duas expressões. E aqui tanto se recomenda fazer a substituição a sobre b seno de t ou a sobre b cosseno de t. Para dizer a verdade, em termos práticos é a mesma coisa. Vamos optar para variar por x igual a a sobre b cosseno de t. Recorde, notemos aqui, fixemos que o a ao quadrado é o número que aparece nesse local positivo e o menos b quadrado é o coeficiente x ao quadrado. Portanto, neste caso concreto, o a ao quadrado vai ser o 4, enquanto que o b ao quadrado vai ser também 4. De onde sai que o a é 2 e o b também é 2. E a substituição dizia que era fazer x igual a sobre b cosseno de t, por isso fica 2 sobre 2 cosseno de t, de onde sai que o x é igual a cosseno de t. Conclusão. A função φ a utilizar
Ou seja, φ de t vai ser cosseno de t, de onde sai que a sua derivada, vai ser igual a menos seno de t. Fiz a derivada porque a regra assim o exige. Portanto, a regra diz que é para fazer a substituição onde aparece x, coloca-se φ de t e multiplica-se no fim pela derivada da função φ. Portanto, o que é que temos aqui? Onde aparece x, vamos colocar o cosseno de t, ou seja, o φ de t, e fica cosseno de t ao quadrado, que se pode escrever desta forma, cosseno quadrado de t, e depois no fim multiplicamos pela derivada por φ' de t. Portanto, esta aplicação, esta expressão resultou da aplicação direta da fórmula que aqui está. Portanto, f de φ de t, se nós quiséssemos, poderíamos pôr, se é o f de φ de t ficava a raiz de 4 menos 4 φ de t ao quadrado, φ de t ao quadrado, f de φ de t, vezes a derivada vezes o φ' de t. Portanto, se é o f de φ de t, no lugar do x, vamos pôr o φ de t, que sabemos que é igual a cosseno de t. E obtemos esta expressão. E o passo seguinte vai ser calcular a primitiva, neste caso em função de t, para depois no fim voltar à variável x. E a questão que se coloca é como é que podemos calcular esta primitiva se ela está tão complicada, parece que ainda piorou. Quem olha para esta e para esta, parece que esta é mais simples. Bom, para dizer a verdade, nós aqui poderemos fazer a simplificação com base nos nossos conhecimentos de trigonometria. Portanto, nós devemos saber sempre, e neste caso, neste tipo de substituição, temos que ter na ponta da língua que seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t é igual a 1. Portanto, fórmula fundamental da trigonometria. De onde sai de imediato, e note-se que aqui colocando o 4 em evidência, destaca-se o 1 menos cosseno ao quadrado de t. Portanto, de onde sai de imediato que o seno ao quadrado de t é 1 menos cosseno ao quadrado de t. Portanto, tendo em conta isto, nós podemos simplificar a expressão. Falta aqui uma primitiva. Nós podemos simplificar a expressão utilizando este resultado. Para dizer a verdade, sempre que temos uma raiz, sempre que temos uma expressão para primitivar que tenha uma raiz, o nosso objetivo é fazer desaparecer essa raiz. Portanto, o que é que se vai fazer? Vai-se fazer raiz de 4 vezes raiz de seno ao quadrado. Portanto, o que se fez aqui foi a aplicação da regra que nos diz que a raiz do produto é o produto das raízes. Aproveitou-se aqui já para também pôr no lugar de 1 menos cosseno ao quadrado de t, o seno ao quadrado de t. Portanto, a raiz do produto é o produto das raízes. E com isto, fazemos raiz de 4 vezes raiz de seno ao quadrado. Cá está, ficou rigorosamente igual. E agora sim, raiz de 4 dá 2, pode passar para trás. E a raiz de seno ao quadrado simplifica-se e fica seno. E depois seno de t vezes seno de t vai ficar seno ao quadrado de t novamente. Agora o passo seguinte é resolver esta primitiva. E para o fazer, podemos ter em conta a fórmula conhecida mais fórmula. É fórmulas e mais fórmulas que nos diz que o seno ao quadrado de um ângulo vai ser 1 meio de 1 menos o cosseno do dobro deste ângulo. Portanto, esta é uma fórmula conhecida da trigonometria e que serve especificamente, ou especificamente não digo, mas serve muitas vezes, quase sempre, para utilizar no desembaraçar de potências. Portanto, a potência aqui impedia-nos de calcular esta primitiva e, portanto, nós aplicando esta forma deixamos de ter a potência quadrática e ficamos com uma expressão que dá para separar em duas. Portanto, este 1 meio pode passar para trás da primitiva e fica menos 2 vezes 1 meio que dá menos 1. E agora aqui fica a primitiva de 1 menos a primitiva de cosseno ao quadrado de 2t, a primitiva da soma é a soma das primitivas. E com isto vamos ficar com duas primitivas muito simples de calcular. Note-se que este menos trocou com o sinal daqui, portanto, se quiséssemos aqui um passo adicional, ficava menos primitiva de 1 menos cosseno de 2t e, portanto, nós aqui faríamos
este menos trocava o sinal de 1 e também trocava o sinal de menos cosseno de 2t, de onde sai cosseno de 2t. O que é que se segue? Segue-se a resolução desta primitiva bastante simples, da soma destas primitivas. Como a primitiva da constante é a constante vezes a variável, neste caso a variável é t, fica menos t, e a outra primitiva coloca-se aqui um 2 e aqui um meio para fazermos uso da conhecida forma de f' cosseno de f, que diz que fica simplesmente seno de f, sin de f mais c, e portanto nós chegamos à conclusão de que, colocando aqui um 2, vamos ter aqui exatamente f' cosseno de f e podemos aplicar a fórmula. Vai ficar seno de f, portanto seno de 2t, este o meio multiplica, e agora, se quiséssemos, ainda podíamos separar o seno de 2t em 2 seno de t cosseno de t. Portanto, é um resultado conhecido e que nos permitiria fazer esta substituição final. Portanto, nós sabemos que, neste caso, o x que se considerou foi que o x é igual a cosseno de t, pelo que, se temos a expressão x igual a cosseno de t, nós chegamos à conclusão que o t é igual a arc cosseno de x. E o que aqui foi feito foi a substituição do t por arc cosseno de x, portanto aqui é pacífico, e agora aqui já não é assim tão pacífico, uma vez que aparece-nos aqui uma outra expressão complicada. Portanto, se substituirmos o x por o cosseno de t por x, ficamos aqui com x. Portanto, este x está também justificado. Mas agora, temos aqui o resultado. Este 1 meio simplifica com este 2, também é pacífico. Mas agora temos aqui este resultado. E este resultado veio do facto de nós sabemos que o seno de arc cosseno de t é um resultado conhecido que nos diz que ele é igual a 1 menos t ao quadrado. Deste modo, quando nós colocamos no lugar do t o arco cosseno de x, eu já agora trabalho aqui com a variável x, já que é isso que o exercício pede. Ora, diz que é a raiz de 1 menos x ao quadrado, e por isso o que se fez foi precisamente isso. Quando nós substituímos diretamente na expressão, fica seno de arc cosseno de x, que é igual a raiz de 1 menos x ao quadrado, e foi assim que chegámos a este resultado. Note-se, no entanto, que se em vez de estar a fazer estas passagens todas que já são consideradas complicadas, nós simplesmente colocássemos onde aparece t arco cosseno de x, o exercício já estaria bem e no que diz respeito às primitivas estava tudo resolvido. Ou seja, quer isto dizer que uma resposta que seria eventualmente aceita era pôr arc cosseno de x mais um meio do seno do dobro do arc cos de x, mais uma constante real. Quem apresentasse nesta forma já tinha o exercício no que diz respeito às primitivas todo bem, mas note-se que este resultado final efetivamente pode ser visto como uma simplificação da expressão, naturalmente. Quem olha para esta e olha para a outra em cima, vê aqui uma expressão mais simples, uma vez que não tem esta parte complicada que aqui está, pelo que é normal alguns autores procederem a esta simplificação, mas no que diz respeito às primitivas, já está o problema solucionado se pararmos aqui nesta etapa. Está feito, temos aqui exemplos dados sobre este assunto, agora recomendo que se pratiquem. Eu proponho aqui alguns exercícios juntamente com esta aula e, portanto, é fundamental que os pratiquem para chegar à compreensão da matéria desta técnica de primitivação por substituição, em que normalmente os alunos têm alguma dificuldade. Bom trabalho e até à próxima.